Essa condição aí de clima quente, chuva, favorece o aparecimento, Felipe, dos mosquitos, pernilongos, né? E passa a incomodar muita gente, pois né? Nós temos a mensagem além de transmitir doenças como dengue, né? A gente fala muito da dengue, mas tem a zika, chikungunya, febre amarela. Exato. E tem outra. E para quem é alérgico também pode acabar complicando aí. A gente tem a mensagem do ouvinte Ed, que mandou um áudio aqui no 991869070 relatando esse incômodo. Bom dia, CBN, bom dia, Felipe, bom dia, Sandra, bom dia a todos aí. Um comentário aqui, né, sobre os pernilongos aqui na região dos DIC 5 de março, né? Tem muito pernilongo. Comprei o veneno, né, de spray, passei, mas a gente passa, mata ali um pouquinho, depois de 10 a 12 minutos aparece tudo de novo. Aí fui comprei uma raquete para matar, não dá conta. Aí ontem eu mandei comprar outro veneno, daqueles que é tipo cobrinha, né, para espantar. E mesmo assim, com o ventilador ligado, dá uma amenizada aí de 5 minutos, volta tudo de novo. Muito pernilongo aqui na região aqui. Não é só aí não, viu? Não mesmo. Pelo menos a percepção dos nossos ouvintes que moram em diferentes regiões ou até cidades, tem percebido esse aumento, sim, dos mosquitos, pernilongos, né? De uns dias para cá, né? Tem notado principalmente depois que começou a chover. E aí tem a ouvinte Elaine também dizendo que até pesquisou sobre os tipos aí de pernilongo, né? Porque, segundo ela, tá tendo muito, né, Felipe? Isso. Mas ela não percebeu pelo menos a picada. Ela disse que sempre foi picada, ela percebeu um aumento de pernilongo, mas não de picada, né? E até fez aqui um questionamento que ela disse que ouviu falar de um mosquito do inverno, que não pica. Vamos tirar essa dúvida? Vamos. Com a doutora Patrícia Thyssen, que é bióloga, professora, pesquisadora de parasitologia na Unicamp, está conectada aqui com a gente para tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Patrícia. Bom dia. Estamos sem o áudio da Patrícia. Vamos tentar ligar para a Patrícia? Porque lá na Unicamp a gente sabe também que o sinal às vezes dá uma de falhada. internet nem sempre é bom. A gente estava tentando essa conexão, né, pela internet, né, por vídeo, para que os nossos internautas também pudessem conhecer e ver a professora, a Patrícia, para poder, enfim, ter essa proximidade e também essa interação melhor. Enquanto isso, a gente vai recebendo outras participações. O Alexandre, agora antes de matar o pernilongo, a gente tem que perguntar se ele pica ou não. Não, era só que me faltava também, né? O ideal, segundo as autoridades, é nem deixar ele nascer. Isso. Né? Mas também aí, será que todo mundo consegue controlar? Eu acho que nem tem como. Eu, sinceramente, acho que nem tem como, porque afinal de contas, a gente tá lidando com uma natureza dinâmica, né? Então, o que a gente tem que fazer é tomar o nosso cuidado, a nossa prevenção, né? Eliminar água parada, as mesmas coisas que a gente fala pra dengue, vale pra absolutamente tudo. Água parada em recipientes, manter as lixeiras e caixas d'água vedadas, limpar os ralos e calhas, são pequenas atitudes que a gente pode fazer, que até as autoridades de saúde falam, né? 10 minutinhos que você toma de ações nesse sentido podem ser suficientes para você evitar alguma doença como a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, ou então o próprio incômodo, né? De ter o pernilongo picando, e a gente sabe que coça e tem hora que coça bravo. E aí na coceira acaba até machucando, né? Ferindo acaba fazendo a pele, ou quem tem alergia acaba fazendo aqueles calombos realmente, né, na superfície aí da pele, que geram outro desconforto, né? E o risco que a gente sabe quando tem a transmissão da dengue. Isso. Né? A prefeitura, por exemplo, de Campinas divulga semanalmente o alerta, né? Onde tem o maior risco de transmissão, e aí tem feito o trabalho casa a casa, de orientações, também de limpeza
né, de áreas públicas. Mais de 1 milhão de casas, de imóveis, né, já foram vistoriadas desde o início do ano, nessas operações que a prefeitura faz e que continua fazendo mesmo no período de estiagem. Isso também continua acontecendo. E eu quero lembrar a vocês que nós temos 26 mortes por dengue registradas aqui em Campinas. A dengue é só uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, mas nós temos já 26 mortes registradas aqui no município de Campinas. Estou até abrindo aqui o painel de monitoramento de casos do governo do estado. 26 mortes, 12 em investigação e mais de 43, quase 44 mil casos confirmados de dengue esse ano. Mas agora sim, para esclarecer as nossas dúvidas, a Patrícia Thyssen, que é a bióloga, professora e pesquisadora da Unicamp. Patrícia, não sei até que ponto você acompanhou aqui as nossas dúvidas, assim como os dos nossos ouvintes, mas tem bastante, né? Pensando aí nos tipos de pernilongos, né? A gente consegue realmente identificar se é o Aedes aegypti ou se é outro tipo de pernilongo que não tem o costume tanto de picar, como diz aqui uma das nossas ouvintes? Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiramente, claro, esclarecendo essa questão do comportamento, né? É muito útil a gente entender que a gente tem 2 pernilongos que convivem conosco, mais próximos. O Aedes, que pica durante o dia, e o nosso pernilongo de casa, que ele pica durante a noite. E esse comportamento, assim, é bem tranquilo da gente utilizar para identificar essas 2 espécies, né, tendo em vista a importância delas. O mosquito de casa não é relatado transmitir nenhum tipo de doença, né, enquanto o Aedes, a gente já sabe, né, que além da possibilidade de transmitir a dengue, ele pode também transmitir, infelizmente, outros tipos de aerovírus. Uhum. Agora, esses 2 tipos, eles se reproduzem numa mesma época, né, ou tem também uma diferença aí? Porque agora a gente tem percebido e a gente associa muito a questão do clima, né? Quente e chuvoso. Sim. Na verdade, a gente eu faço monitoramento constantemente, né? Por conta das nossas pesquisas aqui que a gente conduz na universidade. Atualmente, o Aedes, ele não circulava, mas, de maio até agosto, ele não circulava mais no campo. E agora a gente está observando que eles continuam no campo, principalmente por conta da temperatura. Então, quando a gente fala de fenômenos climáticos que parece que só causam incômodo térmico, isso também tem afetado muito a questão do crescimento e população dos mosquitos. Então, o Aedes, infelizmente, ele não parou de circular, o adulto, né, nascer nessas épocas mais quentes, embora a gente também tivesse pouca chuva. Uhum. Agora, o mosquito de casa todo o tempo ele está circulando, ele está presente no nosso cotidiano. Então, são mosquitos que realmente eles têm uma fase de proliferação diferente, mas o mosquito de casa, ele diminui um pouquinho o número quando chega nessa época de abril até agosto. O que tem acontecido é que a gente não está tendo mais aquele período de inverno clássico que a gente conhecia, né? Não tem mais a temperatura baixa. E isso faz com que os insetos proliferem mais, em maior número, que é o que a gente está vendo agora. A pergunta que a nossa ouvinte Elaine fez sobre o mosquito do inverno, né? Um tipo de pernilongo que não pica. Tem sentido? Existe isso? Não, tem alguns não tem muito sentido, não. A gente tem vários tipos de pernilongo, né? Então, assim, com o crescimento urbano, meio desordenado, vamos dizer assim, nessas áreas de condomínio, a gente tem alguns mosquitos que saem da área de mata e que gostam mais do sangue de animais mesmo. Então, eles podem eventualmente aparecer dentro de casa, mas né, eles não significa que eles não picam. Eles picam animais, mas não no nosso sangue, eles não têm essa preferência. Então, é isso que as pessoas acabam notando. Mas a gente não tem mosquito de inverno e de verão, não. Uhum. Atualmente a gente não tem mais inverno, então a gente tem mosquito o tempo inteiro. Leonardo pergunta aqui, os repelentes com icaridina são mais eficientes? Algumas vezes, a gente hoje não tem não pode dizer que tem uma classe de repelente mais eficiente, menos eficiente. A gente pode tentar utilizar
mas é que às vezes a gente não se coloca, né? Todo o tempo coloca o repelente e esse descuido, essa janela de descuido, por vezes pode fazer com que o inseto, a gente tome a picada do inseto. É importante a gente entender o comportamento dele. O Aedes, ele pica durante o dia. Então, se, por exemplo, eu vou para o trabalho, eu vou exposta, principalmente na região da canela, né? O Aedes, ele não gosta de voar muito alto. Ele gosta de ficar perto do chão. Principalmente, então, é muito fácil quando a gente não usa meia, né? A gente deixa a canela descoberta e parte da perna, ele gosta de picar geralmente nessas regiões. Não é porque tem preferência do local do corpo, mas é porque está mais vulnerável. E aí, esses locais a gente não passa o repelente. Passa no rosto, nos braços e acaba esquecendo. No pescoço esquece dessa parte. E é ali que o inseto pica. Agora, durante a noite, né, a gente também não costuma dormir repelente. Mas à noite são outros mosquitos que picam. Agora, pensando nessas preferências do mosquito aí, né? Ele tem preferência, algo que atraia ele em relação a cheiro, a cor, né? As questões da pele em si, e até a Beth de Valinhos questiona que exatamente isso, se o suor, por exemplo, atrai, ela mora na área rural de Valinhos, e ela diz que realmente de uns 5 anos para cá vem aumentando muito e de forma absurda, segundo ela. A questão de coloração da pele, isso não tem efeito. É claro que o mosquito, vamos ver, ele é um inseto, ele se desenvolveu, se adaptou como a fêmea, só a fêmea suga sangue, o macho não. A fêmea, ela é atraída pela dor da pele, né, como uma estratégia para ela se alimentar. A fêmea precisa do sangue para produzir os seus ovos. Então, eles localizam pelos esses odores da nossa pele e o calor, principalmente o CO2. Então, quando a gente está suado, é natural que tenha uma maior atratividade mesmo. Agora, o Aedes, a gente tem que tomar particularmente cuidado com ele, porque algumas formas de atrair o Aedes mais próximo do nosso ambiente, quando a gente tem, por exemplo, plantas, vasos, o Aedes, ele adora cheiro de grama cortada, gramínea, ele gosta desse cheiro. Então, quando a gente quer atrair o Aedes, a gente usa água e pica um pouco de grão, deixa de molho, ele adora esse odor, porque ele é muito atraído a vasos de planta. Então, a gente deve tomar muito cuidado quando a gente põe dentro de casa, introduz algum vaso de planta, mesmo que eu fale, não tem um pratinho, né? Mas não é só o pratinho que atrai, é o odor da planta mesmo. No meu trabalho, então tem que tomar todo esse cuidado, principalmente no nível do chão. E aí você fala dessa questão da altitude, né? E o questionamento que chega percebo mais a presença em ambientes térreos do que, por exemplo, em andares de prédios. Faz sentido? Faz sentido. Em geral, os mosquitos, o Aedes, ele não passa do 5º andar. O mosquito doméstico, aquele que pica à noite, ele pode chegar até o 10º andar. Tá? Então, a questão do andar faz sentido. Agora, no meu dia a dia, quando a gente está andando na cidade, andando para o trabalho, pegando ônibus, geralmente o mosquito Aedes, durante o dia, ele fica nos locais mais escuros, ele prefere os locais mais escuros, com baixa luminosidade, para estar protegido do sol. E ele também prefere os locais onde tem jardim, planta, vegetação. Às vezes a gente senta no banco de praça e isso pode ser atrativo, né? Então, a gente, se descuidar, ele pode ficar nesse momento de lazer, de descanso. Então, isso é bastante comum, isso é verdade. O Murilo mandou aqui, velas de citronela ainda são recomendáveis? E ele emenda aqui, posso usar vela de citronela em um quarto fechado? Ou mesmo ter uma muda de citronela no jardim ou em algum vaso? Infelizmente, essa muda de citronela não vai fazer muito efeito. A vela de citronela, só se o seu quarto tiver 2 por 2 metros, mas assim, não é muito efetivo, não. Há algum, digamos, inseticida mais eficiente?
Porque aí o nosso ouvinte até falou, né? Já usou da tomada, já usou todos, né? o spray. Depende muito do tipo de o de pernilongo, pele. né? Tem algum que seja mais eficiente? Então, se a gente está falando para Aedes, não. Para o mosquito de casa, aí qualquer inseticida pode ser útil para tentar controlar ou repelir. Mas, dependendo do número de mosquitos que a gente tem durante a noite, realmente é um desafio a gente fazer esse controle. Eles, ao longo do tempo, né, o mosquito de casa, ele está muito bem adaptado ao nosso ambiente de casa, doméstico. Então, eles vão criando, com certeza, resistência ao longo do tempo. E os inseticidas, o pessoal chama de tomadinha, né, que coloca, esses plugs, eles vão perdendo a eficácia mesmo. Então, controla até 30% dos mosquitos, mas 30% sempre passa. Agora, e nos casos em que há ações de pulverização, né, como alguns... Fumacê. É isso, de fumacê, né, para tentar de poder conter público. os casos aí. São medidas só emergenciais? Como que isso deve ser avaliado? Sim, claro, são medidas emergenciais. Quando a gente tem muitos casos proliferando numa região, então temos muitas pessoas infectadas, é natural que o mosquito ele vai fazer essa ponte. Ele vai sugar o sangue da pessoa que está infectada e vai transmitir para uma pessoa sadia. Nesse sentido, é bom que a gente controle o adulto. O fumacê, como vamos dizer assim, do ponto de vista popular, né, que é a aplicação do inseticida, ele é útil para controlar os adultos por um certo tempo. Ele tem efeito residual curto, vamos dizer assim, né, de mais ou menos uns 10 dias. Mas o intuito nesse caso é tentar controlar esse número de casos para que o mosquito não faça essa ponte, transmitindo de um indivíduo que está doente para um indivíduo que esteja sadio. Mas é claro que a medida emergencial, a medida mais eficaz de controle é o nosso comportamento. A gente não deixar acumular água, reservatórios ou utensílios que sirvam de reservatório. Isso com certeza é o mais eficaz para a gente tentar controlar esse nosso mosquito Aedes que está descontrolado atualmente. O Ed fez uma pergunta aqui que é bastante interessante. Às vezes a gente toma uma picada de pernilongo e não coça, e às vezes toma outras picadas e dá uma coceira terrível. Aí ele pergunta que existe uma diferença entre isso? Isso significa que ele seja infectado com alguma coisa? Não tem diferença nesse sentido da picada. Algumas pessoas têm uma reação alérgica mais forte à picada, pode ter mosquitos diferentes também. O mosquito doméstico, ele tende a provocar mais reação alérgica do que o Aedes. O Aedes, ele realmente o Aedes é silencioso. Nosso mosquito de casa, ele é barulhento, a fêmea, para atrair o macho. O Aedes, ele é completamente silencioso. Ele é invisível, vamos dizer assim, imperceptível. E a picada do Aedes, ela não provoca reação alérgica tão intensa. Agora, o mosquito de casa, aquele noturno, ele dá uma reação um pouco mais intensa. Dependendo da região, do local do município que a gente está, por exemplo, a região de condomínio, que a gente está tendo mosquitos que estão saindo da área silvestre, entrando agora dentro das casas, eles estão habituados a picar animais, nós somos os primeiros contatos, né? Eles estão ainda fazendo a transição, não posso dizer que estão adaptados já ao nosso ambiente, e cada deles é bem velosa e dá uma reação bastante intensa, geralmente final de tarde, não é no mesmo horário do Aedes. E animais também podem ser picados por esses mosquitos? Com certeza, alguns mosquitos, eles são picados. Principalmente o mosquito doméstico e esses mosquitos que estão em matas, em áreas de condomínio, eles podem picar os animais também, os nossos pets, tá? O Aedes já não tem esse comportamento, né? Então é mais o mosquito doméstico, né, o noturno, e o mosquito, esses que estão saindo agora das matas, de áreas onde estão sendo desmatadas, né, para expansão urbana. Então, pode-se dizer realmente que eles ficam mais em área com vegetação. Faz sentido isso? Alguns mosquitos, sim. Acho que agora a gente vai estar falando de 3 classes de mosquitos. Um mosquito é o Aedes, que ele é totalmente urbanizado.
ele não vai para dentro de mata. A gente está falando do mosquito doméstico, que é o que fica constantemente dentro de casa, que pode ficar nas calhas, até nos utensílios dos animais. E a gente está falando de mosquitos que vivem dentro de mata, e que, por a sai dessa mata, ocasionada por desmatamento, desordenação no crescimento urbano. E esse é um problema que a gente não tá se preocupando nesse momento, mas é um problema que talvez a gente tenha que se preocupar no futuro breve. E já esclarecendo, inclusive, o questionamento feito aqui pelo ouvinte, Luiz Rosa. Muitas dúvidas, embora seja um tema em que a gente fale o ano todo, Patrícia, ainda a gente percebe exatamente quanto existe de dúvidas sobre exatamente o comportamento, né, dos mosquitos, dessa identificação se é ou não, do horário em que esses pernilongos também atuam, digamos assim, né, que chegam aí nesse contato humano, né? E é importante trazer esses esclarecimentos, principalmente para saber que medidas adotar, né? Seja em casa, no trabalho, no ambiente onde a gente vive, e para as ações também da saúde, né? Dos órgãos responsáveis para manter a saúde pública. Isso, com certeza. Eu acho que a questão a gente tá vivendo a questão do componente de temperaturas elevadas, isso vai ser um problema. O mosquito, que antes demorava uma média de temperatura que a gente tinha em torno de 25 graus, ele levava mais ou menos 10 a 12 dias do estágio de ovo até adulto. Com esses regimes térmicos superiores que a gente está vivendo agora, essas temperaturas elevadas, eles estão encurtando o ciclo em 5 até 7 dias. Então, isso aliado à questão do acúmulo de reservatórios temporários, que é um problema cultural nosso, né? Então, isso gera uma grande catástrofe. Se a gente pensar agora que está vindo o período de chuva, eu sempre fico preocupada com isso, porque todos os utensílios, todo o lixo que está jogado e que constitui reservatório temporário agora, eles vão encher de água. Então, a gente espera que daqui umas 2 semanas a gente vai ter de novo uma grande quantidade de mosquitos no ambiente. É um alerta realmente importante para que cada um possa, aí, de alguma forma, né, fazer essa limpeza do seu ambiente, né, e mesmo evitar, exatamente descartar qualquer tipo de material que possa se tornar aí um potencial criadouro, né, dos mosquitos. No caso aí do Aedes aegypti, que é o vilão, digamos, do momento, né, Patrícia? Sim, com certeza. Enquanto a gente não tiver um tratamento efetivo, né, para o aerovírus ou o vírus ele não circule, não tem outro cuidado mais eficaz senão o nosso comportamento de cuidar do nosso ambiente em todos os sentidos, né? Não jogar lixo na rua, não acumular reservatório. Isso tem que ser levado muito a sério. Quero agradecer a doutora Patrícia Thyssen, ela que é professora, bióloga, especialista em insetos de importância médica, por tirar as nossas dúvidas. Sabemos que é um assunto necessário e que a gente vai ter que retomar em algum momento, Patrícia, porque algumas dúvidas ainda ficaram para trás e a gente sabe que você também tem um compromisso e estendemos aqui um pouquinho ainda dentro do tempo que a gente tinha planejado, mas agradeço pela atenção. Eu que agradeço, um bom dia a todos, uma boa semana e muito cuidado com esse mosquito da dengue, pessoal, vamos ficar atentos. Obrigado, Patrícia. 10h33. Agosto é o mês mais crítico